Olá pessoal, bom dia, uma quarta-feira linda, cheia de muito amor, de muita fé, de muita paz. Estou aqui no Estúdio Físio hoje, Daniela Mendonça, para dar aula por chamada de vídeo, né? Márcio precisou usar a minha sala para ele montar a aula, dar aula do ângulo agora de manhã para os alunos dele. E eu, como tenho os horários combinados com os alunos, desci aqui. Tive um contratempo com algumas alunas das 9, então vou dar aula somente às 10. E parei aqui para falar sobre uma reflexão e sobre um livro que eu tenho lido e compartilhar com vocês. Eu estou lendo um livro que chama Efeito Sombra. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, já postei aí foto da capa, enfim. É um livro muito interessante, eu falo que é uma leitura que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer, né? Ele fala sobre a nossa sombra, sobre a dualidade que a gente vive entre o bem e o mal, né? E eu vou dar uma opinião pessoal sobre o que eu tenho lido, porque eu não sou profissional da área, eu não sou psicóloga nem psicanalista, mas eu gosto muito, já fiz bastante terapia, eu gosto muito de ler. E o que eu tenho percebido, né? Nós, seres humanos, ignoramos muito a nossa sombra, nós fingimos que ela não existe. Ou nós tentamos levar por uma questão espiritual. Gente, eu gosto muito das coisas de Deus, eu acredito em Deus, super respeito quem não acredita, quem é ateu, quem acredita em outra coisa. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, estamos aqui para evoluir e respeitar a opinião e as escolhas dos outros, né? Então eu respeito muito. Mas eu acho o seguinte, na verdade, a nossa sombra ela não tem a ver com uma questão espiritual, ela tem a ver com uma questão social muitas vezes, uma questão da criação dos nossos pais, da nossa infância, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vivenciamos, da experiência que nós temos desde o início da nossa infância. Então ela existe lá, né? E muitas vezes as pessoas tendem a confundir e tentar tratá-la com uma questão espiritual, que nem a depressão. A pessoa tem depressão e ela acha que é uma coisa demoníaca, né? E não é, né? É uma patologia que tem que ser tratada por um médico, até porque eu creio que a ciência e a medicina existem exatamente para isso, para nos ajudar, né? E na nossa mente é a mesma coisa. Aquilo que a gente ignora ganha força, né? Então eu fico observando muito, porque assim, se vocês já imaginaram quando vocês de repente, sei lá, vai varrer a casa e joga tudo embaixo do tapete? O dia que você tirar, aquilo tem um amontoado de coisas. Assim é a nossa sombra. Aquelas pessoas, já viu aquelas pessoas que você olha para elas e fala, gente, que pessoa sensata, que pessoa calma. Do nada a pessoa surta um dia. E você fala, nossa, eu não esperava isso dela. Gente, isso é a sombra dela, porque todos nós temos as nossas sombras, né? E olhar para ela é muito difícil, né? Tem dias que eu leio, releio, para eu tentar identificar qual é a minha sombra, né? Porque a minha sombra, ela está diretamente ligada às minhas atitudes, às minhas ações, né? Porque ela está lá escondidinha e muitas vezes eu ajo de acordo com ela, né? Então, assim, estou achando o livro muito bacana, eu acho super válido a leitura, eu acho que é muito bom a gente tratar sim da nossa mente, procurar um bom profissional, um bom psicólogo, um bom psicanalista, né? Eu acho que a gente hoje vive aí essa questão do coaching e de muita leitura, de muita informação, que eu acho que é bacana, eu já fiz 2, entendeu? Foi muito legal, mas existem coisas, gente, que tem que ser um profissional gabaritado, né? Que tem um profissional extremamente competente que estudou para fazer aquilo, que tem conhecimento daquilo que ele está falando, né? Hoje eu vejo também, apesar de ser cristã, de gostar, de adorar as coisas de Deus, eu vejo muitas pessoas utilizando as coisas de Deus para validar aquilo que elas falam, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não misturar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, assim, eu acho que quando a nossa palavra tem valor, a gente não precisa ficar validando ela o tempo inteiro, utilizando, né, a Bíblia para validar aquilo que a gente fala. Se nós temos credibilidades, né? Eu acho que não adianta você ler um monte de livro ou ter um monte de ações, quando na verdade existem coisas que estão muito mais profundas do que você imagina, né? E aí você tem que realmente buscar a causa, né? E tratar ela. Então, assim, é um momento de muita reflexão e eu tô vendo muita gente desesperada nesse momento. Por quê? Porque o mundo parou, gente, e de repente você tem que olhar para você. Você tem que olhar para o seu companheiro e falar, putz, meu, e aí? O que eu vou fazer? Você tem que olhar para os seus filhos e pensar naquilo que você vivencia todos os dias. E aí mora o X da questão. É quando você realmente
passa a viver, a olhar a sua casa, a olhar o outro, a olhar os seus pais. E nesse momento de confinamento, né, para quem é casado, para quem tem filho, para quem mora com o pai, é um momento que você tá ali o tempo inteiro, né? Então você descobre um monte de coisas sobre você, coisas que você fala, ai que legal, e aquelas coisas que você não gosta muito e você fala, tá, eu vou fazer o que com isso? Então, gente, é o seguinte, aproveite esse momento, reflita, se autoconheça e, se necessário, busque uma ajuda profissional, porque é super importante a gente cuidar, ó, da nossa mente, né? Do nosso físico também, mas da nossa mente também, ok? Beijo grande pra vocês!